Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jaya Radhe, 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 Jaya Radhe. Haribô, Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Vamos então aqui a mais um capítulo, um verso do Bhagavad Gita, nosso livro de cabeceira espiritual. Então, vamos continuar aqui no capítulo 6, intitulado Dhyana Yoga. Vamos falar o verso 29. Então, nesse verso, o Senhor Krishna está dizendo a Arjuna: Sarva Bhutaistam Atmanam Sarva Bhutani Chatmani Ikshate Yoga Yuktamatma Sarvatra Samadashanaha. Tradução: o verdadeiro yogi me observa em todos os seres e também vê todos os seres em mim. De fato, a pessoa autorrealizada vê a mim, o mesmíssimo Senhor Supremo, em toda parte. Aqui, nesse verso, Krishna está tentando mostrar como que a gente deve ver, no chamado lado externo, a vida. Nós já explicamos isso, mas agora o ideal é repetir o que falamos na confirmação desse verso incrível, que é Deus falando. Porque Deus, ele está em tudo, ele está presente em tudo. Está presente em todos, sempre vivendo no aqui e agora. E o Espírito, aquilo que nós somos, parte integrantes de Deus, tem que ter essa visão. Temos que observar Deus em tudo. E esse verso, ele comprova exatamente isso. Que Deus está falando assim, o verdadeiro yogi. Você só pode ser verdadeiro nessa união com Deus se você o observa em tudo e em todos. Então isso aí é inevitável. A prova de que você avançou espiritualmente, que você expandiu a sua consciência, é quando você passa a observar Deus em tudo e em todos. Inclusive você se auto-percebe como uma presença de Deus, como uma parte de Deus, nesse aspecto superior. Assim você, o Espírito, é uma energia superior de Deus, e a energia material é considerada uma energia inferior. E daí o Espírito, sendo superior, porque ele tem a característica da consciência, ele, vamos dizer assim, ele manipula essa energia material, que é uma energia
né? Poderia até dizer assim, quando você tem essa consciência transcendental, é uma energia para você brincar aqui, você se divertir, é um passatempo. Essa palavra passatempo, né, como o Senhor Krishna, ele manifesta através de suas expansões, se a gente lê lá o Srimad Bhagavatam, a gente entende esse jogo cósmico, né, onde Deus se manifesta na forma que Ele quiser, certo? Deus tem infinitas formas, sendo que a original, de acordo com a revelação védica, né, é essa forma, né, de Krishna, essa forma aqui, ó. Essa é a forma original de Deus, descrita, né, nas escrituras védicas, e a gente tem que aceitar esse fato, essa forma, porque Deus está se revelando. Aí se você vai falar assim, mas Deus não tem forma, ele é impessoal. Aí Krishna explica também no Bhagavatam que ele é impessoal também. Ele é sem forma, por um lado, que é o seu aspecto, vamos dizer assim, menos revelador, e ele é com forma em seu aspecto mais supremo, como a causa de todas as causas, inclusive dessa manifestação impessoal. Então vamos dizer que essa manifestação impessoal de Deus é como se fosse o recreio dele, onde ele faz os seus passatempos, onde ele se diverte. Daí ele expande o mundo espiritual, e dentro do mundo espiritual está, né, o mundo material, que se constitui de todos esses universos, no qual um desses universos é o universo do Senhor Brahma, de 4 cabeças, que rege o aspecto criativo de tudo que nós estamos vivendo ou experienciando aqui, né, atualmente. Principalmente aqui nesse planeta Terra, que é um dos planetas entre, né, centilhões de planetas que existem no universo. E aí você tem que ter essa consciência de que toda a energia é Deus acontecendo, e você, como parte de Deus, acontece, né, também como um passatempo individual dentro dessa existência divina, porém você tem que adquirir a consciência de saber, né, ou de perceber a presença divina em tudo e em todos. Quando você chega nesse ponto, né, real, né, realizado, onde você compreende quem é a causa suprema e como tudo se manifesta a partir dessa origem, né, primeira, ou a fonte, como gostam de falar muitos mestres nesse mundo, né, muitos mestres conhecem Deus através dessa relação de fonte, de energia, mas muitos não entendem essa energia como Krishna, a fonte suprema que atrai tudo de volta a ela. Todas as nossas atividades, ações nesse mundo, experiências, desejos, né, vontade de buscar isso ou aquilo, se destinam em última análise a você compreender que você é um servo eterno amoroso de Deus e que você tem que se render aos pés de lótus dele. Então Krishna está falando aqui, o verdadeiro yogi, certo? O falso yogi, aquele que pratica, né, todos os tipos de yoga, seja da mente, do coração, da física, de poderes místicos. Todos esses yogis, se eles não estão rendidos a Deus, se eles não conhecem essa forma suprema de Deus chamada, né, Krishna, basicamente eles não são assim verdadeiros yogis. Eles praticam uma metodologia no qual há um trabalho, né, dizemos assim, energético em todos os níveis, né, na dimensão grosseira e sutil, mas porque esse espírito não está rendido à fonte real, revelada da existência, ele passa a ser um yogi, né, um buscador, né, vamos dizer assim, um falso yogi, porque pelo menos ele está tentando buscar Deus de alguma forma, seja em seu aspecto impessoal, no seu aspecto localizado ou no seu aspecto pessoal.
E daí o Bhagavad Gita, né, aqui Krishna, nesse capítulo 6, que trata exatamente da Dhyana Yoga, a yoga da meditação, que são pessoas que trabalham, né, com essa metodologia, vamos dizer assim, com essa prática de meditar em Deus, ele está explicando qual é o melhor processo aqui. E aí a pessoa que medita, geralmente ele trabalha nesse sentimento de localizado, né? De sentir Deus no coração. Já o Bhakti Yogi, tá? Ele já trabalha em serviço devocional a Krishna, adorando a Deus. E os Jnani Yogis, que são aquelas pessoas que gostam de pensar muito, que especulam muito assim filosoficamente, né, que estudam, né? Basicamente, essas pessoas passam a adorar a Deus ou têm uma compreensão através do estudo de que Deus é uma energia. De modo que todo mundo está se acoplando à realização divina, cada um de acordo com a sua tendência, na sua evolução de consciência, que muitas vezes começa com a pessoa buscando filosoficamente a Deus. Depois ela entra num aspecto mais meditativo, percebendo Deus no coração, e depois ela chega no estágio máximo, onde ela percebe que Deus é esse ser, né, azul, né, chamado Krishna, com a flauta, e onde todos os passatempos dele estão revelados naturalmente no Srimad Bhagavatam, no canto 10. Então, a sugestão para que todos nós alcancemos essa consciência máxima, né, nessa categoria de Bhakti Yoga, é estudarmos sobre Krishna, sobre Deus. E daí nós cantamos, né, o nome de Deus. O Bhagavad Gita são as palavras diretas de Krishna. E aqui nesse capítulo 6 ele está explicando sobre a meditação. E a partir dos capítulos 7 ao 12, Krishna vai explicar sobre a Bhakti Yoga. Daí você tem que ouvir uma pessoa que entende esse processo de evolução, assim como uma pessoa subindo os degraus, né, os degraus de uma escada, ela vai realizar isso. Que o importante nem é tanto assim a yoga que você pratica, mas a possibilidade de você desenvolver o seu amor por Deus. E então você tem que compreender quem é Deus. E nesse verso, Krishna, ele está nos ensinando sobre um degrau dessa escada que está caminhando em direção a Bhakti Yoga, onde o yogi, né, o chamado assim yogi, está meditando nele no coração. E essa presença de Krishna no coração, ela é revelada nas escrituras como, né, Vishnu, o esposo de Lakshmi Devi. Então, a forma de Deus em nosso coração, ele tem aqueles, né, 4 braços, com uma flor de lótus, com búzios, com a massa, né, com o chakra, com os 4 utensílios que ele usa para abençoar e para colocar a justiça no mundo, né? Então temos que entender e fazer. Se você é um meditador, não medite assim num vazio, no nada, ou numa energia. Você tem que meditar nessa forma de Vishnu. Igual quando, né, esse processo simbolicamente acontece no capítulo 11 do Bhagavad Gita, onde Krishna ele revela a sua forma universal, que aí pode estar representando, né, o Brahman, a manifestação geral do universo através da substância Brahman. Depois Arjuna não quer mais ver essa forma, então Krishna manifesta o segundo aspecto, né, que é localizado como Vishnu. Então manifesta essa forma para Arjuna quando ele fica muito temeroso, né, ao ver que todo esse universo nada mais é do que um universo que rege a morte, né? Esse universo ele é feito com essa característica da morte. Tudo aqui é temporário, tudo começa, tudo tem um meio, tudo tem um fim, inclusive o universo também começa e termina.
E aí Arjuna, ele fica assim muito aterrorizado, né? Essa é a palavra. Ele, imagina você de uma vez só ver o universo e ver o fenômeno da morte acontecendo assim por todos os lados, tanto lá nos mundos superiores, celestiais, infernais. Então nem o Senhor Brahma, ninguém está livre de, né, perder, né, a sua vida, o seu tempo, né, abandonar o seu veículo, por mais poderoso que ele seja nesse universo. Uma hora você vai perder esse corpo. E Arjuna, de repente, ele viu, né? Imediatamente ele viu tudo isso de uma vez só. Imagina, então a conclusão dele é que esse universo não é o local ideal para o espírito, que naturalmente é eterno. E daí ele ficou muito assim, aturdido, e pediu ao Senhor Krishna imediatamente para ele não ver mais aquela forma, né, que é o poder místico que Krishna tinha dado para ele, para revelar que, né, que o ser, né, que se diz divino, ele tem o poder de nos potencializar para enxergar o universo inteiro a partir da sua misericórdia. Então Arjuna viu tudo e de repente ele quer ver, ele não quer ver mais isso. Aí o Senhor Krishna se manifesta como Vishnu, que é o Senhor do universo, né? É a super-alma, Paramatma. E aí, mesmo assim, como Arjuna é um Bhakti Yogi, mesmo vendo a forma do Senhor Vishnu, ele não ficou satisfeito. Então ele pede para que Deus manifeste a sua forma original, e então Krishna, né, se coloca nessa posição de mostrar a realidade divina, e é nisso que consiste, né, a simbologia desse capítulo 11, e o Senhor Krishna se revela como, né, o amante dos devotos, a posição última de adoração a Deus, como ele recomenda no Bhagavad Gita, quando ele fala: pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me. E quando você entende isso, você atinge a escala de Bhakti Yoga, e automaticamente, quando você compreende Krishna, você adora também o Senhor Vishnu no seu coração, né? Você não abandona, você entende que Deus está no seu coração naquela forma de Vishnu. E você automaticamente também adora a forma impessoal de Deus, sabendo que tudo é manifestação de Deus, que tudo é o Brahman, que por trás das formas existe uma substância sutil, que, né, uma substância, eu diria assim, divina, no qual tudo é potencializado para acontecer dentro desse jogo cósmico, dentro dos pensamentos, dos sentimentos, que são poderes que nós temos, mas que não paramos para pensar: nossa, eu tenho um poder de poder criar qualquer coisa. As pessoas perderam essa concepção porque a vida delas se tornou assim muito pacata, né? Sem a realização interna, e elas se conduzem no caminho, né, materialista desse mundo, cheio de desavenças, de conflitos, de dúvidas, de hesitações, e aí elas vão se afastando cada vez mais de Deus e vão criando, através da sua inconsciência ou da sua ignorância ou do seu modo apaixonado, né, de querer possuir e desfrutar desse mundo, vai criando assim, essas pessoas vão criando aleatoriamente o mundo que lhes corresponde vibracionalmente, mas que é um mundo completamente ilusório. Isso que se chama, né, Maya. Você vive num mundo onde você não tem essa percepção que Krishna está insinuando aqui nesse verso do Bhagavad Gita, né, diretamente para Krishna. Um devoto de Krishna, ele está sempre meditando na presença de Deus em seu coração, porque Krishna, ele está em Vrindavana e ao mesmo tempo ele está dentro do seu coração, certo? Não há assim uma diferença entre Vishnu e Krishna. A presença de Deus dentro do seu coração é uma misericórdia que Krishna manifesta durante o período que você está aqui nessa escola, né, universo material, para você ir dentro dessa forma humana, despertando,
naturalmente, para um dia reconhecer quem é Krishna, quem é Vishnu, o que é o Brahman, né? Esses aspectos de Deus, aspectos principais, né? De compreensão, pelo menos agora no nível humano, e você entender que o Senhor Krishna é a fonte, é a base de tudo. E que agora nós estamos dentro de um universo material entre infinitos outros universos, e que esses universos materiais são constituintes de uma energia material, né, como se fosse um véu dentro do mundo espiritual. E o mundo espiritual manifesta 3/4 da situação total da existência. Compreende? De modo que você pode se sentir muito insignificante ou pequeninho, de acordo com essas palavras que eu estou falando aqui, mas ao mesmo tempo você é uma parte de Deus, uma centelha espiritual maravilhosa. Tanto que, né, imagina Arjuna, ele conseguiu perceber todo o universo dentro dele. Então todo o universo está dentro de você. Mas como você está se identificando com essa forma material, né, com crenças limitantes, você passa a ser simplesmente esse pedacinho de carne nesse mundo. Você não compreende a sua grandeza por ser um filho de Deus. E tão logo você se renda a Deus, né, em Bhakti Yoga, e desperte o amor por Ele, você passa a viver nessa condição mais ampla de consciência, onde você nunca se perde de Deus. Você nunca se afasta de Deus realmente. E esse verso aqui, ele tem essa característica, né? Deus está falando assim, então, o verdadeiro yogi me observa em todos os seres. Né? O yogi, ele nunca se confunde assim com o corpo material. Ele não olha assim o corpo de um cachorro, de um ser humano. Ele não está olhando a forma externa. Ele está vendo que essas formas, né, são manifestações da energia de Deus, e que Deus e o Espírito estão presentes naquela forma, nesse passatempo de se desenvolver, expandir sua consciência, realizar essa forma de ser um espírito completamente consciente nesse mundo. O verdadeiro yogi, ele não vai falar, essa pessoa é preta, essa pessoa é branca, essa pessoa é amarela, é homem, é mulher, é isso, é aquilo, né? É poderoso, é pobre, é rico, é brasileiro, é americano, né? Todas essas designações, o verdadeiro yogi, ele nunca se confunde. Então, quando ele olha um preto e um branco, ele vê que são assim, qualidades de manifestação de formas, mas na verdade, tanto o espírito que está num corpo chamado negro, como num espírito que está num corpo branco, ou numa mulher, ou num homem, esse espírito, ele não tem nada a ver com essa forma, nada a ver. E daí você não fica fazendo comparações, não tem preconceitos, né? Então, quando você olha uma pessoa negra, por exemplo, no meu caso, eu tenho a tez, né, a pele branca, eu olho o espírito que está ali dentro, é igualzinho a mim, ele é uma parte integrante de Deus. Se todo mundo fizesse isso, não ia ter mais essa separatividade nas formas. Você ia olhar um cachorro, né, uma planta, uma pedra, tudo ali tem um espírito dentro que é igualzinho a você já passou por tudo isso, e está todo mundo se desenvolvendo. E você faz essa consideração, você olha com olhos de tolerância, assim, de sabedoria também completo. Então, Krishna está falando aqui, você tem que, né, observar que Deus está dentro da pedra com um determinado espírito, está dentro da categoria vegetal, da categoria animal. Então, o espírito está numa forma animal, junto com Deus, e aquela forma particular devida para o tempo de evolução da consciência daquele ser, que aí depois vem para uma forma humana. Então Deus agora está na sua forma humana junto com você,
querendo te mostrar, por exemplo, aqui através do Bhagavad Gita, o que você tem que fazer nessa forma humana. Assim também Deus, né, tem formas superiores à humana, a forma angelical, a forma dos arcanjos e de tantos seres aí do universo nessa categoria superior de expansão de consciência, de relação com Deus, né, de despertar amoroso com o Supremo. E Deus está dentro de cada ser. E cada ser está exercendo a sua função nesse universo de uma maneira inconsciente ou de uma maneira consciente. E em cada planeta também, às vezes, tem um sistema de trevas, como temos agora no nosso planeta Terra, que todo esse conhecimento do despertar amoroso, ele é meio que bloqueado, né? Porque existe um sistema sinistro de controle. Porém, Krishna no coração, independentemente de tudo que for externo, né? Quando você manifesta esse desejo de caminhar junto com Deus, de se render aos pés de lótus de Deus, de você ter aceitado confiantemente, né, que Krishna é esse ser, né, essa forma que você vai meditar, e também em Kali Yuga você vai cantar o santo nome, né, de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, vai se associar com os devotos. Então Deus, ele vendo no seu coração que você deu um passinho que seja em direção a Ele, naturalmente ele vai abrir, né, essa possibilidade de você realizá-lo. Porque você, quando você está na forma humana de vida, é dito que essa forma ela é tão importante que até os semideuses, né, que podemos julgar assim superiores aos seres humanos, eles estão querendo entrar nessa forma. E então você passa a usar, né, essa manifestação que surgiu do seu desejo expansivo de consciência, né? Porque quando o espírito está ali no vegetal, na planta, de uma forma assim inconcebível, ele está desejando evoluir. O espírito, ele quer chegar nesse ponto de realizar a Deus, de realizar a si mesmo. E existe um processo, né? Porque é um processo lento, mas tem um porquê, uma necessidade interna disso acontecer para desenvolver esses fabulosos instrumentos que hoje na forma humana nós temos. Tudo isso veio de um burilamento, né, de tempo, espaço, no universo, e aí você chegou na forma animal e o espírito lá inconscientemente está sempre sentindo esse desejo de expandir a consciência, por isso que ele saiu do vegetal para o animal. Depois, quando ele está no animal, ele começa a se associar, né, com seres humanos, através do amor, através do carinho, da amizade, e a gente pode perceber que tem animais que são praticamente humanos, né, no seu jeito de ser. E aí esses animais convivendo, né, com os seres humanos adquirem, né, tipo uma energia vinda do amor, né, dos seres humanos, e aí ele vai para a posição de humano na outra vida. Por isso que o ser humano, ele tem que ser um protetor amoroso das espécies inferiores, porque esse cuidado, esse amor, né, da espécie humana pelas espécies inferiores é que vai fazer com que os espíritos que ali habitam nesse processo de evolução de consciência possam avançar mais rapidamente para esse ponto da forma humana. E aí você chegou nessa forma humana. E nesse verso aqui, o Senhor Krishna, né, já que a forma humana tem essa inteligência de compreender a espiritualidade de uma forma bem simples, depende só de você trabalhar a sua inteligência para isso. Então, Krishna está falando que você tem que aprender a observá-lo em todos os seres. Daí você nunca mais vai julgar ninguém, não vai criticar as pessoas. Porque quem é você? Você é um juiz, por acaso? Certo? Então, quem está conduzindo a existência de cada pessoa é exatamente essa presença de Vishnu no coração. Você só está tendo a possibilidade de manifestar a sua vida agora, porque Vishnu no seu coração, ele que é a fonte que satisfaz os seus desejos.
Por isso que você fica encarnando, porque você não está desejando Deus, você está desejando Maia, você está desejando a ilusão, você está desejando uma vida de posses e desfrutes sem o compartilhamento real com Deus, sem o reconhecimento de que Deus é o proprietário de tudo, que Ele está por trás de tudo. E daí, quando você caminha assim, né, pode-se dizer a pessoa que tem uma natureza mais ateísta, isso não quer dizer que a pessoa é ruim, né? A pessoa simplesmente ela não está afim de se render a Deus e ela vai criando seus próprios mundos, né? E vai reencarnando, reencarnando, né? Porque ela está sempre criando uma história para ela. O próximo corpo, né? Se o Bhakta alemão aqui não tivesse rendido a Krishna, né? Se eu não me realizar nessa vida aqui, eu vou estar criando uma história onde no outro corpo eu vou ter um relacionamento mais assim com Deus, porque nessa vida aqui eu estou trabalhando mais essa questão da divindade no meu coração, de saber, né, me conduzir nesse mundo de acordo com a autoridade suprema, com os ensinamentos divinos, e o Bhagavad Gita é o ABC, que te conduz para esse entendimento de quem é Deus de verdade. Essa escritura tem essa relevância de nos mostrar essa característica, né, que muitas outras escrituras não mostram. Como é Deus, né? Quem é Deus? Como Ele se revela? As outras escrituras falam mais para, né, adorarmos a Deus. Mas o Bhagavad Gita, ele ensina, é Deus mesmo mostrando como é. E depois no Bhagavatam, né, que é uma escritura posterior ao estudo do Bhagavad Gita, você começa a compreender como que Deus, como o Senhor Krishna, se manifesta em diversos passatempos, em vários cantos, até que você chega no 10º canto, que é onde Krishna se mostra pessoalmente como são os passatempos dele lá no mundo espiritual. E essa forma humana nós temos que usar para compreender esses pormenores divinos, que está tudo revelado aí na escritura, não é um achismo, não é uma especulação. Além do que, quando você lê, certo, as escrituras, os passatempos de Deus, você deve procurar estar completamente purificado, para que a compreensão seja mais adequada dentro da expansão da sua consciência, sem que a mente, né, filtre, né, através de suas crenças limitantes, ou das suas hesitações, ou desconfianças, ou dúvidas, né? Ela filtra esse conhecimento e você não vai entender nada. De modo que você tem que criar, né, nessa sua vida, essa relação íntima com Deus, conforme Ele está nos ensinando aqui nessas palavras maravilhosas, né, do Bhagavad Gita. E o quanto, né, você está colocando a sua energia nisso é a pergunta. O quanto você realmente está, né, querendo se situar naquilo que você é nesse mundo, porque esse mundo vai passar. Seja você se o seu futuro for um futuro miserável, caótico, cheio de problema, ou se você tiver um futuro maravilhoso, onde você vai ter muito poder, muita riqueza, assim, tudo isso aí vai passar, vai passar. Mas quando você está situado em si mesmo, nesse aspecto transcendental, né, de ser, né, conforme Krishna explica no Bhagavad Gita, então não vai fazer nenhuma diferença o que está acontecendo no externo, porque você está sempre vendo Deus em todos os acontecimentos. Não importa se a pessoa é preta, se a pessoa é branca, se é homem, se é mulher, você está enxergando a essência do ser, né, que está mantendo aquela determinada forma. Só que quando a pessoa está em Maya, né, a mulher tem os problemas dela, de mulher, a mente, tem a opção de coisa, e esse espírito está se perdendo nessa falsa identificação. Assim também como o masculino, né, tem os seus problemas, as suas loucuras, e aí tem toda uma falsa identificação dentro de um relacionamento, aí tudo acaba em divórcio, em confusão, porque as pessoas estão se relacionando ilusoriamente. Elas não estão percebendo, né, as coisas na visão espiritual, naquilo que elas não estão vendo que Deus está presente na vida de todo mundo e criando essas relações.
As pessoas que você encontra nesse mundo, as pessoas da sua família, os seus amigos, as pessoas que vêm, né, como esposo, o seu cachorro, o lugar que você mora, assim, tudo tem um porquê. Tudo é Deus trabalhando através dessas pessoas a sua evolução de consciência nesse planeta. E quando você sabe disso, você para de julgar. Você se torna o quê? Você tenta se tornar uma luz nesse mundo para aquela pessoa que está do seu lado, para a sua família, para a sociedade. Você se torna simplesmente um ser de luz. Não fica, essa sociedade aqui é ruim, esse país é horrível. Não, você se torna uma pessoa, né, espiritual. Você transcende. Então o Krishna está falando aqui, o verdadeiro yogi me observa em todos os seres. E também vê todos os seres em mim. Então, quando você vê, né, Krishna em todos os seres, você sabe que aquela forma de Vishnu está no coração de todo mundo. E, ao mesmo tempo, você vê que todo mundo está vivendo na energia de Deus, no Brahman. Certo? Porque, por exemplo, agora o meu corpo material, de alguma forma, né, eu uso a minha inteligência para ele, através da mente, conduzir, né, ou direcionar os meus sentidos para essa percepção do que é superior, do que é sagrado. Né? Então, tudo que se chama sagrado é a percepção consciente, ou sábia, ou amorosa, de que Deus está te dando a condição, através dessa forma humana, de ir realizando a presença dele em tudo. O que é o samadhi, né? Como a gente viu no verso passado, é isso, a pessoa que está em samadhi, ela caminha em Deus, ela respira em Deus, ela olha em Deus, ela ouve em Deus, ela se alimenta em Deus, né? Então tudo é simples entender, porque não existe outra coisa a não ser Deus. Deus é a fonte e ele se manifesta em vários aspectos para conduzir a sua existência eterna, né? A sua eternidade, né? Não podemos nem falar que Deus existe ou que Deus é a existência. A gente fala assim, né, que é o aspecto, né, Sati, né, Sati, Ananda, Sati, mas Deus é a própria eternidade. É que Deus veio a existir, né? Deus não veio a existir, ele já é a própria eternidade. Isso é um conceito absoluto que a nossa mente e o nosso intelecto não vão entender se você não se situar no plano espiritual, porque aí você vai entender da forma espiritual, você vai chegar lá. Então logo você se situa no espírito, Krishna ele revela esse aspecto de eternidade dele, né? Sati. Assim também você é um ser eterno. Só que quando você se identifica com o corpo, você passa a achar que você é temporário, que você vai morrer, que tem um futuro, que teve um passado. Né? Não tem nada disso, isso aqui é um sonho. Você está sempre aqui agora no seu eu. Por isso se cultiva essa filosofia do eu sou. Eu sou, né? Eu sou sempre, eu sou. Eu sou um servo eterno de Krishna, eu sou uma parte integrante de Krishna. E aí você tem que manifestar esse eu sou o tempo todo, até no momento da morte desse corpo físico. Quanto mais você se desvincular dessa percepção falsa da identificação com a forma humana, mais rápido você vai voltar para o lar original, para o mundo espiritual. Certo? Por isso que Krishna fala prática constante e desapego da matéria, que são versos que estão aqui nesse capítulo 6, né? Através da prática constante, você lembra sempre de que você é o espírito e automaticamente quando você vai se conectando intimamente com Deus no seu coração, percebendo ele em todos os aspectos da sua existência, dentro daquilo que se chama a sabedoria, né, do Bhagavad Gita, naturalmente você vai deixando de ter apego pela energia material. Você já não tem mais apego pela matéria, mas você tem apego a Krishna como manifestação material. Aí você não luta contra a matéria,
Maya significa que você está vendo algo diferente de Krishna em tudo que você vive, tudo que você sente, que você pensa. Nossos pensamentos são uma manifestação da energia de Deus, onde Deus nos dá a oportunidade, né, de criar, já que os pensamentos são a nossa energia criativa, de criar, né, pensando nele. Então, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, ou busca em primeiro lugar o reino de Deus, e aí tudo vai vir, né, conforme essa amizade que você tem com Deus, porque Ele é o proprietário de tudo e Ele vai te oferecer tudo. Não precisa de ter, assim, o ego, tenho o poder de mentalizar, tipo lei da atração, e aí eu vou pensar muito numa coisa e vou atrair, certo? Aí você começa a usar muito a lei da mente, porém, de um modo equivocado, porque você está se identificando com o corpo. Então logo você entende que você é uma parte de Deus, que você é um Deus, né, com letra minúscula, né, uma parte dele aqui nesse mundo, e você está vivendo em Deus, vendo Deus em tudo. Então milagres começam a acontecer. Tudo que você pensa passa a ser uma manifestação imediata. Daí o devoto, ele até, né, tem muito cuidado com o que ele deseja, porque Deus, como o amigo supremo, ele sempre quer realizar tudo que o devoto quer, né? Mas nem sempre Deus realiza tudo, porque ele sabe que o devoto às vezes deseja algo, né, inadequado. Mas você vai aprendendo através do amor a conduzir seus pensamentos, os seus sentimentos, né, as suas ações, a sua energia nesse mundo de um modo harmonioso, né? Você vai pelo caminho do meio, sem extremos espirituais, nem extremos materiais, e você vai confortavelmente nessa jornada humana até o momento em que Deus fala assim: meu filho, você já está qualificado, está preparado, né? Volte então, retorne aqui para a minha morada espiritual e saia desse sonho maluco da energia material, que é bom, mas também é muito superficial. É igual quando você está sonhando, né? No sonho tudo parece assim tão perfeito e você está acreditando no seu sonho, e lá você é um cara poderoso, um cara rico, está desfrutando aquele sonho maravilhoso, você está realizando tudo o que você quiser, e de repente você tem que acordar. Tem que acordar, e quando você acorda, cadê o pesadelo? Cadê o sonho bom? Não tem. Então esse mundo material aqui é basicamente isso também. Esse mundo aqui, né, que você está ouvindo aqui essa aula. E daí ouvir sobre Krishna é a coisa mais poderosa nesse mundo, ouvir sobre Deus, acordar, despertar, ir para a dimensão, né, transcendental, porque você já é transcendental, você não tem que ir para o além, não, você é que está no comando, você que é o senhor da sua vida, né? Como diz o Mestre Jesus, eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo, você é um Cristo, certo? O Mestre Jesus e vários mestres que surgiram nesse planeta simplesmente expressaram o Cristo que todo mundo é, certo? Então quando você vê um mestre espiritual e você vê um demônio, né, da pior categoria, você tem que entender que é o mesmo espírito, só que um expandiu a consciência e se tornou um ser que está se relacionando com Deus e está iluminando o planeta. E o outro lá que não quer saber de Deus, que só tem energias, né, negativas, de poder, de prejudicar o outro, não quer, ou é muito preguiçoso, não quer saber de nada de Deus, então essa pessoa está degradando, né, a energia do mundo, ele se torna uma escuridão, trevas. Então Krishna diz no Bhagavad Gita, né, nesse mundo existem seres divinos e seres demoníacos. Então você tem que sempre escolher o que você quer nessa vida. Se você escolher ser um ser demoníaco, após a morte vão vir situações desagradáveis dentro do que é a sua criação demoníaca. Por mais que nesse mundo pareça que você está desfrutando, que você é o Senhor, elogiado por todo mundo, depois da morte a história é bem outra, né? A aparência é uma coisa, mas o espírito que está dentro daquele corpo que está desfrutando de um modo demoníaco nesse mundo é outra coisa.
E assim também quando você vê um ser espiritual muito elevado, que tem muito mais poder do que qualquer ser demoníaco nesse mundo, né? Ele se mantém humilde. Ele sabe que tudo nesse mundo aqui é um sonho, é uma ilusão. Ele sabe que a única realidade que vale a pena cultivar é Deus no coração. E aí ele está sempre em contato com Deus no coração, observando Deus em tudo, né? De tal modo que não tem como ele perder o contato com Deus. Deus é um amigo, né? Se torna um amigo e vai levando. E ele sabe que o ideal nem é ter de mais nem ter de menos, é ter o necessário. Cada um ter o necessário para seguir a sua vida material de uma maneira confortável, porém, né, dando condições, dando tempo, energia para você buscar esses elementos como o Bhagavad Gita, a Japamala, a associação, né, com pessoas legais, lugares interessantes que têm uma energia elevada, a natureza, cuidar, né, do corpo, da mente, estar sempre em gratidão, em alegria, ter muita criatividade, bom humor, porque isso é a vida de um espírito que está nessa conotação superior, certo? O único problema que um espírito de grau superior sente é quando ele não está lembrando de Deus, quando o coração dele assim dá uma vacilada, né? E ele afasta de Deus. Esse é o único problema da vida de um devoto de Krishna, de um devoto, né, avançado de Deus. Não estou com Krishna. Isso aí traz uma profunda angústia quando você encontra Deus no seu coração e de alguma forma Maya vem e você dá um vacilo, dá uma escorregada, e isso torna as coisas assim muito desagradáveis para a pessoa que avançou, mas Krishna está no coração, sempre recoloca essa alma de novo no caminho e ela vai seguir, porque Deus ele quer levar você para o mundo espiritual. Deus quer viver em amor com você, no relacionamento que vocês querer escolher ter com Ele, né? Todo esse conhecimento das relações de Deus está no Bhakti Rasamrita Sindhu, em várias literaturas, inclusive no Bhagavatam. É o exemplo de como, né, os devotos se relacionam com Deus em diversos tipos de humores. E você vai sentir qual é o humor que você tem com Deus. Ninguém no mundo espiritual é melhor ou pior, não. Todo mundo lá é um espírito que está vivendo em bem-aventurança máxima, expandindo seu amor em relação a Deus, e você e o seu amor em relação a Deus são a energia de Deus. É Deus se relacionando com Ele mesmo através das partes. De modo que isso é o plano absoluto, certo? Há uma diferença entre você e Deus, mas ao mesmo tempo, o amor, ele é o carro-chefe. Quando você está vivendo nesse amor a Deus lá no mundo espiritual, você nem lembra que Krishna é Deus, certo? Porque se você lembra que Krishna é Deus e você é uma parte, esse amor se torna reverencial. E Krishna, ele não se relaciona com reverências, né? Krishna se relaciona de igual para igual. Ou até o espírito tem uma relação superior à de Krishna. Krishna, né, se torna submisso ao devoto, e essas são características, né, que precisamos estudar do mundo absoluto. Assim como, por exemplo, tem um presidente da república e tem o seu filhinho pequenininho, e o filhinho, né, não sabe que o pai é presidente da república, ele sabe que aquela pessoa é o pai dela, e muitas vezes, né, a criança acha que manda no pai, e o pai, nesse humor brincalhão, ele se submete à criança, né, finge que está com medo. Dessa maneira, assim, é simples entender isso, né? Acontece de uma forma pervertida, os acontecimentos lá no mundo espiritual acontecem aqui, de uma forma reflexa, porém pervertida, porque estamos nos identificando, né, com essa carne, né, com o plano físico. Então isso é muito bacana de entender. E aí você começa a vivenciar isso dentro do seu coração místico, e Krishna vai manifestando essa misericórdia. Então Krishna aqui, ó, o verdadeiro yogi me observa em todos os seres
e também vê todos os seres em mim. De fato, a pessoa autorrealizada vê a mim o mesmíssimo Senhor Supremo em toda parte. Né? Krishna está falando aqui ele está falando assim, de fato, isso é um fato. Né? Existe a narrativa, existe a teoria, existe a narrativa, a especulação, mas a Krishna está falando assim, é um fato. Se você é um yogi verdadeiro, se você atingiu a autorrealização, ele fala assim, você vê em mim o mesmíssimo Senhor Supremo, que é ele, Krishna, né? Porque Krishna está falando ali para Arjuna, no meio do campo de batalha de Kurukshetra, ele fala assim, Arjuna, tá vendo? Você está me vendo aqui como Krishna, né? Mas quando você for autorrealizado, você vai ver eu mesmo, Krishna, em tudo, em todos. Então isso é uma concepção transcendental. A mente e o intelecto não vai entender isso. Você conseguir ver essa forma aqui, Krishna, né? O devoto ele consegue ver essa forma Krishna aqui em tudo e em todos. Na energia. Ele não faz distinção. Krishna está lá, Krishna é isso aqui, mas ele não é Vishnu e ele não é o Brahman. Então, quando você é um devoto autorrealizado, você nunca perde a percepção de Deus, porque ele é tudo. Você olha para uma pessoa, você está vendo o espírito, está vendo a energia superior, que é o espírito, que somos nós, está vendo a energia inferior, que é o corpo, né, a energia material, está vendo a Deus no coração de todo mundo, conduzindo, né, cada espírito de acordo com a acessão de consciência dele, e também ele está vendo, né, o Brahman em tudo, e ele vê que tudo isso é Krishna. E que Krishna, ao mesmo tempo, como ele fala no capítulo 9 do Bhagavad Gita, ele está pessoalmente em Vrindavana. E esse reino de Vrindavana, Krishna vem de uma forma, porque ele faz do impossível possível, e aqui é um sonho, então Krishna se manifesta aqui dentro dos nossos sonhos, né, eventualmente naquilo que se chama o tempo, que não existe, né? Isso tudo é criação de Krishna, e ele manifesta os passatempos dele em Vrindavana, ele traz Vrindavana e manifesta aqui na Terra, e nós temos um livro como Bhagavatam, e entendemos que ele teve aqui, ele vem exatamente para mostrar quem ele é, quais são as atividades dele, qual é o objetivo de estarmos aqui nessas formas, né, materiais, o que é esse universo, o que é a vida real, o que é a morte, né? Então a morte não existe, nem a vida material existe, só existe a vida do espírito, né? Por isso que é dito, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que meditar nisso que o mestre falou, né? Você tem que lembrar sempre que você é a vida da sua existência material em todas as dimensões, e Krishna é a vida da sua vida. E por você ser a vida, né, de Krishna, você é um Krishninha. Você também é Krishna, você se vê igualzinho Krishna, então tudo é Krishna, e por isso o devoto puro ele está sempre no êxtase. Por isso que você está rejubilante no eu, porque o eu é a centelha divina, é a parte de Deus presente aqui e agora, onde você vai trabalhar esse orar e vigiar o tempo todo, porque a morte, né, pode surgir a qualquer momento, e a ideia de um devoto é que ele quer se relacionar com Deus, ele quer ir para o mundo espiritual, ele quer sair do sonho. É igual como se você estivesse dormindo, você está consciente no sonho, e você fala assim, eu não quero ficar no sonho, eu quero ficar na plataforma real. Entende? Então por isso que tem toda a adoração a Deus, o canto da japa, o seu coração está sempre dedicado, isso se chama serviço devocional. Você está sempre, né, servindo a Deus de alguma forma nesse mundo, porque servir a Deus é Deus servindo a Ele mesmo, você servindo a Deus, e essa disputa amorosa. A disputa amorosa entre o Espírito e Deus acontece através do serviço devocional, um querendo servir ao outro. Deus vai gratificar o Espírito, e o Espírito quer glorificar e gratificar a Deus. E é tudo a mesma coisa. Essa é a resolução que Krishna está dizendo aqui, ó. A pessoa autorrealizada vê a mim, o mesmíssimo Senhor Supremo, em toda parte. Então isso é sensacional. Se você entender isso, você
Você acordou, você não vai mais especular, né? Que aquela pessoa é isso, que aquela é outra, que aquele é esquerda, é direito, é preto, é branco, é vegetal, é animal, não faz sentido. Tudo, você vê tudo é Deus e pronto. Pronto, aí você realizou. Você saiu da dualidade, você saiu do conflito dos opostos, tá? Então vou ler o significado aqui de Srila Prabhupada rapidinho. Um yogi consciente de Krishna enxerga com perfeição porque vê Krishna, o Senhor Supremo, situado no coração de todos como a superalma Paramatma, a Atma Suprema. Ishvara Sarva Bhutanari Deshera Junatistati. Sob seu aspecto Paramatma, o Senhor está situado dentro do coração do cachorro e do Brahmana, né? O yogi perfeito sabe que o Senhor é eternamente transcendental e não é afetado materialmente por sua presença, quer num cachorro, quer num Brahmana. Esta é a neutralidade suprema do Senhor. A alma individual também está situada no coração individual, mas não está presente em todos os corações. Essa é a diferença entre a alma individual e a superalma. Alguém que não está de fato praticando yoga não pode ver com clareza. Quem é consciente de Krishna pode ver Krishna no coração do crente e do malfeitor. O Smriti, né, que você dá a seguinte confirmação disto: Atatattvaka cha matrivacha cha atmahi paramoharihi. O Senhor, sendo a fonte de todos os seres, é como uma mãe, ou o mantenedor, ou mãe-tenedor. Assim como a mãe é neutra para com todas as crianças, o Pai ou Mãe Supremo também age assim. Por conseguinte, a superalma está em cada um dos seres vivos. Externamente, também, cada ser vivo está situado na energia do Senhor. Como se explicará no 7º capítulo, o Senhor tem primariamente duas energias, a espiritual ou a superior e a material ou inferior. A entidade viva, embora parte da energia superior, é condicionada à energia inferior. A entidade viva está sempre na energia do Senhor. Seja assim, cada entidade viva está situada nele, de uma maneira ou de outra. O yogi vê com igualdade, porque vê todas as entidades vivas, embora em diferentes situações, conforme os resultados dos trabalhos fruitivos, permanecem servos do Senhor sob todas as circunstâncias. Enquanto está na energia material, a entidade viva serve os sentidos materiais. E ao passar para a energia espiritual, ela presta ao Senhor Supremo serviço direto. Em ambos os casos, a entidade viva é serva do Senhor. Esta visão de igualdade condiz perfeitamente com uma pessoa em consciência de Krishna. Jai Srila Prabhupada, Jai Bhagavad Gita. Então é isso, eu espero que vocês possam ter compreendido, né, que viver nesse mundo, né, consciente de Deus, autorrealizado como um verdadeiro yogi, é você entender que tudo deriva, né, da suprema personalidade de Deus, do Senhor Krishna,
e que, na verdade, apesar de você ver diferenças da forma e da não forma, ou da presença localizada de Deus, ou do Espírito que somos nós, ou da energia material, tudo é Krishna, tudo é Krishna, tudo está dentro de Krishna, e Krishna, ele está dentro de tudo, e você tem que realizar isso, que é o que ele está falando nesse verso, e que é o Bhagavad Gita está ensinando. Eu espero que vocês tenham essa visão e passem a contemplar a existência, né, a eternidade dessa maneira, ok? Um beijo no coração, amo vocês, muita luz. Haribo!